Com você, Mê Rocha. Boa tarde, meninas. Eu sou a Mê Rocha, terapeuta corporal, acupunturista. Agradeço muito o convite da Eni para fazer essa palestra para vocês, um pequeno bate-papo sobre doenças emocionais. É um tema nada atual, né? Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tenho as minhas vivências para passar para vocês. Vou descrever os slides aqui porque tem mulheres com deficiência visual. E, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, eu vou começar a apresentação. Guardem as perguntas de vocês, as que eu não souber, eu dou uma referência de como ajudar vocês, tudo bem? Então, vamos lá. O título da nossa palestra é Doenças Emocionais, uma abordagem diferente. No finalzinho da apresentação, eu vou explicar por que é uma abordagem diferente. Eu vou falar para vocês que eu estou um pouco resfriada, minha voz não é essa, estou um pouco rouca, mas eu vou fazer o possível para tentar passar o conteúdo para vocês, tá? Às vezes eu vou ter que parar um pouquinho para tomar um pouco de água, porque a garganta está realmente inflamada, estou com medicação, mas ainda está um pouquinho arranhando. Tudo bem? Então vamos lá. Doenças emocionais, uma abordagem diferente. É o nosso primeiro slide. Todos os slides têm um fundo azul, azul claro. E o slide seguinte, que é a introdução, está escrito doenças emocionais. Tem uma imagem de um homem sentado ao fundo de uma sala, sentado ao chão, com as mãos na cabeça, tristonho, pensativo. E do lado do slide está escrito doenças emocionais. O que são? Por que adoecemos? Como evitar? E como lidar? Passando para o próximo slide, temos aqui um slide com duas imagens. Uma imagem com um homem simulando uma corrida, mostrando só os músculos do corpo, que está representando a doença física, e do outro lado tem uma imagem que é só uma silhueta, que está representando o nosso corpo emocional. E por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque doença física e doença emocional estão intimamente ligadas. Eu posso adoecer fisicamente, e por conta de uma doença física, mais para frente, eu adoecer emocionalmente. Ou vice-versa, eu posso adoecer emocionalmente, e por conta dessa doença emocional, eu desenvolver doenças físicas. Então, está sempre um ligado no outro. São dois corpos em um. Por exemplo, digamos que vamos dar o exemplo de uma doença física. Digamos que eu comi alguma comida estragada, e aí eu adquiri uma bactéria bem conhecida, H. pylori. O estômago fica todo estragado, dolorido, e eu não consigo tratar essa bactéria. Eu estava bem, não tinha nenhuma doença emocional nem física. E por conta disso eu passo a ter distúrbios intestinais, não consigo mais ter uma vida social, porque estou sempre com dores abdominais, e não consigo tratar essa bactéria, que é uma bactéria de difícil tratamento mesmo. E aí eu vou desenvolver uma ansiedade, porque daí eu vou sair, eu vou sentir dor, eu não vou conseguir ficar bem, eu vou ter que voltar para casa, e por conta disso eu vou desenvolvendo uma ansiedade. Então, é uma doença física que está afetando o meu emocional. Por outro lado, eu posso ter uma doença emocional que vai afetar o meu físico. Por exemplo, eu posso ter sofrido um trauma, estava bem, sofri um trauma, e fiquei com uma síndrome de pânico. E por conta dessa síndrome do pânico, eu não consigo mais sair de casa. Tudo eu tenho medo, não consigo me alimentar direito, e disso pode evoluir para uma depressão, que daí eu não me alimento direito, que pode ocorrer lá na frente com uma anemia. Isso são exemplos que eu estou dando para simplificar aqui a explicação, para a gente entender melhor, que está tudo intimamente ligado. Pois bem, passamos esse segundo slide, vamos para o slide das fases da doença. A doença ela tem 3 fases. Primeiro, ela começa num desequilíbrio emocional. Veja bem, sabe aquela fase que você não está se sentindo bem, você fala, eu vou no médico, eu não estou me sentindo bem, mas aí a gente pergunta, o que você tem? Aí você fala assim, eu não sei,
Eu só sei que eu não estou me sentindo bem. Às vezes é uma angústia, um mal-estar, eu não sei o que que é. Vou fazer o exame. Às vezes eu tenho uma fraqueza, não tenho ânimo, e vai lá e faz o exame. Faz o exame, pega o resultado, nada, tá tudo ok com você. Aí você volta grilhada, fala, como tá tudo bem? Eu não me sinto bem, né? Passa um tempinho, tomou algum remedinho que o médico passou, deu uma melhorada, mas voltam os sintomas. E daí volta os sintomas de outra forma, já com uma dor, que já é o desequilíbrio funcional. Isso que eu estou dizendo está escrito no slide aqui, tá? Desequilíbrio funcional é a dor e o incômodo. Por que funcional? Porque já atrapalha as nossas funções laborativas. A gente não consegue fazer as nossas atividades porque, ou consegue fazer com limitação porque está com dor. E daí vai lá e faz o exame, também não dá nada. Mas eu sinto uma dor aqui do lado e não sei o que que é, está me atrapalhando a trabalhar e eu não sei o que que é, não sai no exame. Essa é a segunda fase da doença, o desequilíbrio funcional. E vamos para a terceira fase da doença, que é o desequilíbrio orgânico, que daí já desestruturou todo o organismo, que vai fazer o exame e já mostra no exame de imagem nódulos, lesões, tumores, que foi o que aconteceu comigo, que no final eu falo mais sobre isso com vocês. Então, aí chegou na fase 3 da doença, que daí a gente até se sente mais aliviado, né? Porque fala assim, nossa, olha, eu fiz o exame e agora realmente era isso que eu estava sentindo. Eu estou com um tumor, eu estou com uma lesão aqui, a gente se sente mais aliviada, porque é horrível você sentir algo e os exames não mostrar nada. Parece que a gente está mentindo, inventando, né? Mas essas são as 3 fases da doença. E por que que eu estou dizendo isso? Para a gente tem que conhecer bem o nosso corpo. Porque se eu sinto que alguma coisa em mim não está bem, não importa se o exame não deu nada, não importa se as pessoas acham que eu estou inventando. Eu estou sentindo meu corpo. Quando a gente conhece bem o corpo da gente, a gente sabe que algo não está bem. E aí a gente fica atenta para buscar tratamento. Mesmo que não saia exames, mas a gente, ó, eu não estou me sentindo bem, estou com angústia, vou procurar um psicólogo, vou procurar um terapeuta para ver o que está acontecendo, às vezes é emocional, e realmente o início está ali no emocional. Acontece de estar no físico também, mas geralmente quando acontece no físico, é algo tipo um acidente, é como eu falei, é algo que você comeu alguma coisa que te fez mal, é o que vem de fora para dentro. E falando sobre de fora para dentro, a gente vai para o slide que fala sobre as causas da doença. Quais são as causas da doença? A gente viu que a doença tem fases. Tem o início, né, que é emocional, depois vem o desequilíbrio funcional, que é a dor, e depois o desequilíbrio orgânico, que são os nódulos, as lesões, tumores que dá aí nos exames de imagem. Ou mesmo nos exames de sangue, os exames laboratoriais. Pois bem, a gente vai para as causas das doenças. O que pode causar as doenças? Então, as causas, elas podem ser externas, internas ou mistas. Isto é, relacionados com hábitos de vida. Esse slide está exatamente como eu li para vocês. Tem as causas internas e externas, e as internas relacionam-se com emoções intensas e persistentes. Aí a gente fala, nossa, mas o que é isso? As causas externas a gente sabe, a gente pode tomar uma friagem, ficou doente. Tomou muito sol, ficou doente. Geralmente as causas externas, ligadas mais ao físico, estão ligadas ao clima. Chuva, vento frio, seco, muito frio, entendeu? Essas causas estão relacionadas mais ao físico, que pode também afetar o emocional, como a gente viu aqui. Agora, o nosso foco aqui são doenças emocionais. E como que a gente adoece emocionalmente? É o adoecimento das emoções mesmo, que são as causas internas. Como que eu adoeço emocionalmente? Porque as emoções são coisas boas, são coisas que Deus criou para nos defender, para fazer a gente reagir, para fazer a gente se defender. Mas como que essa emoção me faz mal? Como eu disse, as emoções persistentes.
Quando eu sinto muito aquela emoção, muitas vezes, persistente, todos os dias, isso fatalmente vai me adoecer emocionalmente. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui está a pergunta no slide. Por que adoecemos? E vamos lá para Lacan, que é um psicanalista famoso. Lacan fala que nós adoecemos porque nós entramos num ciclo chamado ciclo de sabotagem emocional. O que é esse ciclo de sabotagem? É quando eu sinto essa emoção persistentemente, eu não entro em contato para saber o que está acontecendo e eu fico doente. Vamos dar o exemplo aqui do medo. O medo é considerado uma emoção primária, é a primeira emoção que eu sinto. O que acontece quando a gente nasce, quando o bebê nasce? Está ali no útero da mãe. Menino, estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, um joinha, porque eu estou meio rouca. Ok, certo. Quando o bebê nasce, está ali no útero da mãe quentinho, e quando ele sai, o que acontece? A primeira coisa que ele leva, o que é? Um tapa. Imagina, você sai da barriga do útero da mãe, você fala, gente, mas o que está acontecendo? Eu não fiz nada e já levei um tapa. Como não ter medo? É a primeira emoção que a gente sente quando a gente nasce, é o medo. E daí para frente, sinto muito, só vai piorar. Porque é medo atrás de medo, são todas as emoções que a gente vai experienciar. Pois bem, agora imagina que o medo é assim. Como eu disse, Deus criou as emoções para nos proteger. Agora, digamos que você sente medo todos os dias. O que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo? Eu vou dar o exemplo da emoção medo, mas tem as outras emoções que eu vou falar também. Quando a gente sente muito medo, vou dar um exemplo. Você está na frente de um tigre. É o exemplo clássico, todo mundo dá esse exemplo. Se você não correr, se você não sente medo e você não correr, o tigre vai te matar. Então, o seu corpo todo, ele reage de uma forma inteligentíssima, como Deus criou, para você fugir. O sangue que vai ali para o estômago não está mais ali no estômago, a digestão fica lenta, porque a energia vai toda para o músculo. A quantidade de sangue é toda mais para o músculo, porque o músculo precisa de energia para correr. Então, quando você corre, isso pode, estou dando o exemplo do tigre, mas pode ser para um exercício físico, você precisa de adrenalina para fazer o exercício físico. Mas aí, quando você faz o exercício físico, o seu corpo gastou aquelas substâncias que o corpo liberou, que o cérebro liberou, seu organismo liberou. Agora, imagine você sente medo todos os dias e não faz nada. É uma ilusão, um motivo imaginário. Seu cérebro diz que você que está com medo, que tem perigo, mas não tem um perigo real. E você está ali com medo, e seu cérebro está liberando. Seu organismo está liberando as substâncias. Libera glicose, libera o hormônio cortisol. E aí? O que fazer com esse monte de substância que foi liberada no seu organismo? Está ali sendo acumulada, seu organismo não precisa, porque você não vai correr, não vai fazer nada. Então, veja bem como que a gente adoece. Quando a gente sente a emoção persistente e a gente não precisa dessas emoções. Porque a gente só precisa do medo quando realmente é para ter medo, quando a situação é real. E o que acontece quando a situação não é real e eu tenho muito medo? Vai gerar o quê? Uma ansiedade. E assim, gente, nós temos os 5 órgãos principais, que são coração, tem o fígado, o coração, o pâncreas, tem o rim, tem o pulmão. E cada emoção que eu sinto vai afetar diretamente um órgão. Por exemplo, se eu sinto muito medo, vai afetar diretamente o meu rim. Já viu aquela expressão fulano fez xixi de medo? Ou as crianças fazem xixi na cama quando está com muito medo, faz de noite, né? Realmente a pessoa passa por um trauma, um assalto, faz xixi de medo. Então, afeta diretamente o rim e a bexiga. Quando eu sinto muita raiva, afeta direto o meu fígado. Então, toda emoção que eu sinto, ela afeta diretamente um órgão específico. E todas essas emoções afetam diretamente o coração. Todas elas afetam o coração. Seja o medo, seja a raiva, a tristeza, todas afetam diretamente o coração.
Aí você pode pensar assim, poxa, mas a ansiedade, tudo bem, que é uma ansiedade, a raiva, o medo, são emoções que você fica ali agitado. Mas e uma tristeza, que também é uma emoção? A emoção, a tristeza afeta diretamente o pulmão. E veja bem, quando você fica paradinho lá triste, parece que você está parado, não está gastando nenhuma energia, né? Mas o teu cérebro está ali, trabalhando o tempo todo, pensando, remoendo aquela tristeza, remoendo aquilo que aconteceu. Isso está afetando diretamente o seu pulmão, que traz os problemas de pele, problemas respiratórios. Então, veja bem, todas as causas de doenças emocionais vai afetar diretamente o físico também. E aí a gente fala, poxa, e como que a gente faz? Porque ninguém vive sem sentir emoção, né? E não é mesmo para viver sem sentir emoção. Nós temos que, as emoções, elas são positivas e negativas. Então, nós temos que trabalhar as emoções negativas para que elas não se tornem persistentes. Todos os dias eu sinto aquela emoção. Todos os dias eu sinto vontade de matar o fulano, que é o clássico, né? Ah, eu quero matar, o que foi? E vai remoendo aquela raiva. Aquela raiva não está fazendo mal para o fulano, está fazendo mal para a gente. Porque a descarga está indo toda para o fígado. Já viu aquela expressão, meus olhos, os olhos do fulano estavam chispando de ódio? Os olhos estão diretamente ligados ao fígado. Então, quando eu sinto muita raiva, ataca o meu fígado, ataca os meus olhos, já viu aquela, começa aquelas coceiras no olho e a gente não sabe o que, que é? São respostas do nosso organismo, porque a emoção está muito forte, está muito persistente. Então, isso faz com que a gente adoeça. Mas aí vocês podem estar pensando assim, mas como? Eu não entendi ainda. Como é que essas emoções persistentes adoecem a gente? Veja bem, nós temos o sistema de circulação sanguínea. E para circular o sangue, a gente precisa de energia. Para andar, a gente precisa de energia no corpo. Para correr, precisa. Para fazer exercício físico, qualquer trabalho, a gente precisa de energia no corpo. E o que, que traz energia para o nosso corpo? A alimentação, a respiração. Então, o ato de respirar, o ato de se alimentar, isso vai tudo se transformar em energia no nosso corpo. E essa energia flui no nosso corpo, corre no nosso corpo junto com o sangue. É a energia que empurra a circulação do sangue, né? Quando nós estamos muito ansiosos, muito raivosos, essa energia, ela corre mais rápida, ela é mais rápida. Isso faz com que o nosso organismo todo trabalhe muito rápido, sem necessidade, porque a gente é uma situação imaginária. Quando eu estou muito triste, a minha energia, a minha circulação sanguínea é mais lenta, mesmo porque até mesmo porque eu fico muito parada. Eu não tenho ânimo para fazer nada, eu estou depressiva. Eu fico lá no canto todos os dias, então meu corpo precisa de movimento, mas eu não tenho energia. Essa energia que está só no cérebro, no meu imaginário, corroendo as minhas ideias, isso vai me adoecendo e eu vou acumulando toxinas no meu corpo, porque eu não estou gastando o que eu preciso. Então, veja bem, ou eu gasto demais, quando eu estou muito ansiosa, porque além de eu não ter necessidade de tudo que eu estou liberando, eu estou comendo mais, porque quando eu estou ansiosa, eu como mais, eu giro mais açúcar, mais chocolate, tudo que a gente não pode. A gente já tem excesso e a gente só está colocando mais para dentro. Então, um é lento demais, o outro é rápido demais. Então, a gente tem que estar atento nessa situação. Como é que eu me adoeço emocionalmente? E aí Lacan fala sobre o ciclo da sabotagem emocional. Mas o que é esse ciclo da sabotagem emocional? É quando eu não cuido da causa, eu fico só no sintoma. Eu falo, eu tô com raiva de alguém. Eu tô com raiva de fulano. Mas por quê? Porque ele fez isso para mim. Mas o fato de fulano ter feito algo para você e que te deixou muito raivosa, será que não tem nenhuma questão sua a ser resolvida? A gente não pensa nisso, a gente pensa no outro que fez mal para a gente. Então, vamos lá para frente. Esse que eu estou falando do ciclo de sabotagem emocional é um slide que está escrito o ciclo de sabotagem emocional e está escrito 3 emoções aqui, tá? O medo, a perda, a culpa e a raiva. A raiva é um dos sentimentos mais perigosos. A raiva e o ressentimento, que mais adoece as pessoas. Porque a raiva, o pior da raiva é que quando você sente raiva, nunca fica só para você. Já percebeu? E quando você está com raiva, você sempre vai descontar no outro? Se é alguém que é chefe no trabalho, chega, a esposa brigou com ele vai descontar no funcionário, o funcionário vai descontar no coleguinha, que vai descontar em alguém em casa, e vira um ciclo assim, que não para.
está sempre um descontando no outro. A tristeza, ela é ruim também, mas a tristeza você traz para você. Você está fazendo mais mal para você do que para o outro. Porque a pessoa que está muito triste, está muito depressiva, ela fica muito no canto dela. Vai atrapalhar, vai impactar na vida do outro? Vai. Mas não de uma forma tão agressiva como é a raiva. A raiva a gente nunca guarda para a gente sempre desconta no outro. Então a gente precisa ficar muito atento a esses sentimentos, porque são sentimentos, a raiva é uma energia que ela vem, que de repente você fala, nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu só faltei ir para cima do fulano? Como que eu fiz isso? Daí depois a gente se culpa, que é outro sentimento que vai adoecer a gente. Se culpa porque a gente não conseguiu se controlar. Então a gente precisa estar atento às nossas emoções. E vamos lá para Lacan fala o seguinte: por que a gente entra nesse ciclo de sabotagem emocional? Paulo falava isso, né? Paulo falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E Paulo, ele se irritava com aquilo, porque ele não queria fazer o mal, mas ele acabava fazendo o mal e o bem ele não fazia. Então, isso está relatado na Bíblia várias vezes sobre nossas emoções. O quanto é importante cuidar das nossas emoções. Então, vamos lá para Lacan. Lacan fala que existe, para a gente não entrar nesse ciclo da sabotagem, existe 3 momentos que a gente tem que respeitar. Que ele fala que são 3 instâncias. Então, o slide que eu estou descrevendo para vocês agora está escrito assim: as 3 instâncias da consciência, entre parênteses, Lacan. E Lacan vai falar assim: existe um instante do ver. Este é o primeiro momento, o primeiro instante da consciência. O momento do ver, o momento que a gente entra em contato com a situação. Aconteceu um fato. Vou tomar uma aguinha aqui, porque está ruim a garganta. Ah, você entrou no seu trabalho, está toda feliz, e de repente entra seu colega de trabalho, raivoso, desconta em você, começa a brigar com você e você não está entendendo nada. Em vez de você pedir calma para o seu colega, você revida sem saber o que está acontecendo. É no ato, bateu, levou. Então, o que Lacan fala? Que você não respeitou, a gente não respeitou o instante do ver. Primeiro, eu entrei em contato com aquela situação. Não revida. Para, escuta. Primeiro, escuta o que o colega está falando. Se está xingando, é lógico que se partir para agressão física é outra história, precisa conter, né? Mas a gente está falando aqui de situações corriqueiras do dia a dia, que pode acontecer no trabalho, pode acontecer dentro de casa, alguma coisa de um irmão que pegou do outro, coisas até corriqueiras que acabam trazendo situações bem complicadas, no fim, de mais para frente a gente não conseguir nem perdoar o outro. Mas aí ele fala, existe esse momento do ver. Viu? Espere um pouco. O que está acontecendo? Vai para o segundo momento, o tempo para compreender. Que tempo é esse? Eu vi a situação, espera, dê um tempo para compreender a situação. Por que fulano fez isso? Vai para casa, não briga. Se é dentro de casa, vai para outro cômodo, se afasta da pessoa e começa a pensar, por quê? Se tiver como perguntar para outras pessoas, por que ele estava desse jeito? O que aconteceu? De repente a pessoa vai dar para a gente situações que a gente não estava sabendo. Vai trazer conhecimentos que a gente fala, nossa, então era por isso, a gente vai até entender por que o outro agiu daquela forma. Então, Lacan fala que a gente precisa respeitar essas 3 instâncias, esse instante do ver, o tempo para compreender e o momento de concluir, que é o terceiro ponto. Que momento é esse? Ah, eu fui para casa, eu fiquei pensando no que meu colega me disse, e às vezes falou que eu sou muito algo que eu não gostei, que ele falou, mas e de repente, se eu sou mesmo assim, de repente eu sou muito egoísta, o colega falou, eu não gostei. Aí eu vou, e Lacan fala que é sempre na hora do banho que a gente faz isso. A gente vai para o banho e fica ali tomando banho, a água cai na cabeça, tá lavando, e fica pensando, aí de repente você, eureka. Aí você vai lá e fala, poxa, é isso. Era por isso que ele estava brigando comigo. E aqui a gente vai para um slide que mostra o instante do ver, que a imagem de uma moça entrando em contato com uma realidade, ela leva um susto. Ela viu uma imagem, ela levou um susto. Ela não entendeu nada. Ela entrou em contato com a realidade. Aí vai para o outro momento, que ela foi. Agora é um rapaz que está tomando banho, que é a situação que eu descrevi. Foi, tomou o banho, tempo para compreender. Está tomando banho, ele esfregando o cabelo, lavando o cabelo e pensando no que aconteceu. Trazendo para o consciente. Porque
tudo que fica no inconsciente a gente não consegue enxergar. Então, a gente precisa trazer para a consciência. E trazer para a consciência é pensar, entrar num momento de reflexão, tentar entender o outro. E daí, de repente, surge a luzinha, que agora é um slide que tem o momento de concluir. E um moço com a luzinha na cabeça dizendo, eureka, entendi por que ele fez isso comigo. Quando a gente entende o outro, entende os motivos que levou o outro a agredir a gente, ou fazer algo que a gente não gostou, fica muito mais fácil da gente perdoar. Fica muito mais fácil da gente conversar, chamar para uma conversa e falar, olha, me desculpa, ontem você estava nervoso e realmente você tinha razão, ou de repente, não, você estava errado, você precisa pensar melhor. Mas buscar ferramentas que não vá magoar tanto o outro e vai criar situações que depois seja muito mais difícil de resolver. Bom, então, essas são as 3 instâncias de Lacan. E aí a gente vai lá para Freud, que também vai dar o parecer dele aqui, que ele fala por que a gente adoece emocionalmente. Deixa eu tomar mais água. Freud fala que a gente adoece porque a gente não tem maturidade emocional. Então, tem um slide aqui que está escrito maturidade emocional, é o título do slide. E tem 3 pontos, assim como no de Lacan. No de Freud está escrito assim, primeiro, reconhecer meus pontos fortes e colocá-los em prática. O segundo é identificar meus pontos fracos, o que preciso melhorar. Terceiro, saber rir de si mesmo, levar a vida com naturalidade. O que é reconhecer os meus pontos fortes e colocá-los em prática? A gente precisa entender que a gente tem coisas positivas e coisas negativas. Nós temos qualidades, e essas qualidades que a gente tem, a gente precisa trazer à consciência e falar, olha, eu sou bom nisso aqui, eu preciso melhorar. Às vezes a gente é bom em algo e a gente fica dando um de modesto, eu não sei fazer, eu não sou... Não, fala isso para você mesmo e fala, olha, realmente eu sou bom nisso, graças a Deus, Deus me deu esse dom, e eu preciso usar isso para ajudar o outro. Então, é fortalecer o seu dia a dia. Olha, fiz o bem para alguém hoje, a hora que vai deitar, fica pensando, olha que legal, hoje eu fui e ajudei o colega que estava precisando. Mas a gente também precisa reconhecer os nossos pontos fracos. Aí Freud fala, é identificar os nossos pontos fracos e verificar o que eu preciso mudar. Olha, realmente, meu colega falou que eu sou muito explosiva, que eu sou egoísta. Eu preciso pensar sobre isso e aceitar que eu tenho as minhas debilidades e que eu preciso mudar isso. Gente, isso não é fácil. Reconhecer os nossos pontos fortes, até que é. Às vezes a gente tem até vergonha de falar que a gente é bom naquilo, mas a gente reconhece pra gente que a gente é bom. Agora, reconhecer que a gente é falho em alguma coisa, isso é muito difícil. Por isso que Paulo falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Porque é muito mais fácil a gente esconder por debaixo do tapete o mal que a gente faz, que são as nossas fraquezas. Mas aí Freud fala que não. Eu não preciso falar para o outro que eu sou mal nisso, mas eu preciso falar primeiro para mim. Eu preciso verificar isso em mim. Olha, eu preciso mudar, e isso dói. Quando a gente, não adianta, isso é um processo diário, todos os dias. Da mesma forma que eu tenho que colocar em prática, que eu sou boa, eu tenho que colocar em prática as minhas debilidades e trabalhar nelas. A hora que eu sou explosiva, eu sei, quando eu for explodir com um colega, eu vou pensar e falar, Deus, me ajude aqui. Eu já começo a orar à noite, eu preciso mudar nesse item, meu Deus. Meu colega que me tira a paciência, e eu peço paciência para Deus. Aí, quando eu chego no trabalho, a paciência está na minha frente para me irritar. E eu falo, meu Deus, eu orei ontem pedindo. Então, aí você compadece daquela pessoa. Porque aquela pessoa que está te irritando, ela tem problema, com certeza. Não é que a gente vai pegar, abraçar o problema do outro para a gente e tentar resolver, não. Mas só o fato da gente mudar a nossa postura já está ajudando o outro a se ver. Porque a gente é o espelho do outro, assim como o outro é o espelho para a gente. A gente fala assim, eu preciso... No congresso teve a palestra lá de frente para o espelho que eu achei maravilhosa. Então, assim, e até falei lá para o palestrante, que eu esqueci o nome dele, muito bom, que eu disse para ele, às vezes a gente acha que é o espelho mesmo, físico, eu olhar no espelho e falar comigo, mas não, o espelho é o outro reflete a minha imagem todos os dias, e eu preciso estar atenta ao outro para eu me ver no outro, e o outro vai se ver em mim. Eu brinco sempre quando a gente fala assim, a vida vai te ensinar. Quem é a vida?
A vida são as pessoas que Deus coloca na nossa frente todos os dias, nas nossas situações todos os dias. É alguém que vai colocar o dedo numa ferida, é alguém que vai te ajudar e você fala assim, poxa, eu nem mereci, essa pessoa está me ajudando, porque lá atrás eu não ajudei aquela pessoa. Então, a vida, tudo é vida, foi Deus que criou. Às vezes é uma planta, às vezes é um pássaro que aparece na sua frente, que vai te ajudar a viver. A vida ensina, a gente precisa estar atento aos sinais que a vida nos mostra todos os dias. Então, esse é um chamado, é uma autointimação. Eu preciso, todos os dias, me chamar realidade. É trabalhar as minhas debilidades. Esse é o pior ponto e é o que a gente mais tem que trabalhar. O terceiro ponto, Freud vai falar que é saber rir de si mesmo, que é levar a vida com naturalidade. Às vezes, a gente é muito cruel com a gente, porque todo mundo erra. Nós somos pecadores. Não que a gente vai se alegrar com o pecado, mas se eu erro, eu não preciso ficar ali, enfiando todo dia a faca na ferida e falando que eu errei ali, que eu sou pecador, tá? Eu preciso reconhecer que eu errei e falar, não, eu sou humano, eu errei e eu preciso pedir perdão para Deus. Porque às vezes a gente fica muito amargo, se cobrando demais. Você quer ver uma coisa interessante? É quando a gente cai. Quando a gente cai mesmo na rua, o que a gente faz? A primeira reação que a gente faz? Rapidamente a gente levanta, que é para o outro não ver que a gente caiu. Porque se o outro vê que a gente caiu, a gente vai se mostrar frágil para o outro. Eu estou ali no chão. A gente não quer se ver no chão, a gente quer se ver sempre por cima, né? Mas a gente cai. A gente tem só 2 pés. Olha o tamanho dos nossos pés do nosso corpo. É natural o ser humano cair. É super natural. E aí ele até brinca que quando a gente cai, o que a gente faz? A gente tem que rir, dar risada da gente mesmo. Poxa, eu caí. Não é fazendo aqui a analogia, não é idolatrar o pecado. Ele falou, poxa, não levar com tanta severidade todos os dias, porque quem é o acusador é o diabo. Deus já nos perdoou. Então, Freud fala dessas 3 instâncias. A gente precisa, reconhecer meus pontos fortes e colocá-los em prática, fazer a pergunta, o que eu faço de bom? Eu estou aplicando isso no meu dia a dia, para o meu próximo? O segundo, identificar os meus pontos fracos, o que preciso melhorar. O que eu preciso melhorar? Eu preciso me conhecer. Não é o outro que vai me conhecer, sou eu. Eu preciso fazer esse autoconhecimento. E, terceiro ponto, saber rir de si mesmo, que é levar a vida com naturalidade, não ser tão agressivo e tão rígido consigo mesmo. Agora nós vamos para frente, e aqui tem um slide, que é a imagem do Steve Jobs. E eu coloquei aqui como título, o gênio genioso. Steve Jobs está com a imagem aqui com o iPhone na mão. Por que eu coloquei a imagem dele aqui? Porque o Steve Jobs, morreu de um câncer de pâncreas com metástase hepática. A história dele é bem interessante. A mãe dele foi estudar na faculdade e lá ela engravidou, na faculdade, na universidade, ela engravidou dele. E o pai abandonou ela. Então, ela sozinha disse que nos Estados Unidos é comum doar a criança, né? Vai para adoção. Então, ele foi para adoção. E quando ele foi ser adotado, ela deixou uma cláusula que tinha que ser famílias que dessem condições dele terminar os estudos, porque o sonho dela era terminar a faculdade. Ela não conseguiu, também não conseguiu criar o filho, então ela queria que alguém que tivesse condições adotasse o filho dela. Isso estava em contrato, segundo dizem. Né? E quando a pessoa foi adotar ele, o primeiro casal, quando chegou lá, viu que ele era menino, ele foi rejeitado. Diz que eles rasgaram a papelada e não aceitaram, porque eles queriam uma menina. Então, diz que ele já sofreu a primeira rejeição. Da segunda vez, o casal que adotou ele, adotou, criou, mas não teve condição de bancar os estudos dele. Então, aí ele sofreu 3 rejeições, que ele fala que sofreu a rejeição, falava, né, da mãe biológica e dos 2 casais lá. O casal que não quis ele e da vida, porque ele não conseguiu terminar os estudos dele. Dizem que ele era muito revoltado, era uma pessoa muito ressentida. E ele adoeceu e morreu rapidamente, porque ele teve um câncer, né? E o câncer é uma doença autoimune. Então, assim, nós nos adoecemos com tantas emoções negativas. Então, eu trouxe a imagem dele para a gente refletir.
do que pode fazer a raiva, o ressentimento na vida de uma pessoa. Realmente, pode levar à morte, como levou o Steve à morte. Agora a gente tem o slide que é como evitar o adoecimento emocional. Porque que nós já vimos o que é uma doença emocional, que é o adoecimento das emoções persistentes negativas. Nós vimos como tudo isso acontece. E aqui a pergunta, como a gente vai evitar? Como evitaremos essa doença emocional? Tem um livrinho que eu gosto muito, que eu li até para montar essa palestra, que é do... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Eu vou lembrar e passo para vocês. O nome do livro é Foco. Ele é o autor de Inteligência Emocional. Ele é muito famoso. Mas eu passo para vocês aqui no final a foto do livro. Eu vou lembrar o nome do livro, que deu branco agora. Mas esse livro fala das 5 competências emocionais para que a gente evite o adoecimento emocional. Então, o primeiro que ele vai falar é sobre o autoconhecimento. E essa questão do autoconhecimento é antiga. Os gregos já falavam isso, né? Conhece a ti mesmo. A Bíblia fala isso, né? Que a gente precisa primeiro conhecer a gente para depois conhecer o outro, né? Não pode ficar apontando para o outro. Então, o autoconhecimento. Identificar é um slide que está escrito autoconhecimento. O slide é azul claro, com imagem roxa, com um homem, uma imagem de um homem, só a silhueta preta e uma chavezinha no centro da cabeça, que é uma chave para abrir, para você se autoconhecer. Então, tá aqui, ó. Identificar as próprias emoções. Mas como eu identifico as próprias emoções? A gente faz um exercício assim. Sabe quando você não está se sentindo bem, às vezes você está com uma raiva e você não sabe nem de quem que é. A primeira pergunta que você tem que fazer é o que eu estou sentindo? Às vezes está bem claro o que a gente está sentindo, mas às vezes não está claro. Está claro, eu sei o que eu estou sentindo? Beleza. Não está claro, a pergunta, o que eu estou sentindo? E aí, acho que alguém levantou a mãozinha aqui. Deixa eu ver quem foi. Não consigo ver. Levantou a mãozinha e sumiu de novo. Eu vou responder no final, eu abro para a pergunta, para quem abriu a mão, que agora sumiu. Quem levantou a mãozinha que sumiu, eu vou abrir para a pergunta. Segura a pergunta aí que eu vou, no finalzinho eu já respondo. Mas eu estava falando sobre fazer a pergunta. O que eu estou sentindo? Preciso saber o que eu estou sentindo. É raiva? Ah, sei. Agora, eu sei o que eu estou sentindo. A pergunta é, por que eu estou sentindo? Primeira pergunta, o que eu estou sentindo? E depois, por que eu estou sentindo? E agora nós vamos lá ler uma referência bíblica que é de Gênesis 4, 6, 7, que é quando acontece de Caim matar Abel. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui a referência. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Isso Deus falando para Caim. E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, veja bem, Caim está virado. E Deus faz essa pergunta para ele. Por quê? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Por quê? Porque Deus já sabia. Não é o que você está sentindo, Deus sabia que está virado. Por que está irado? Ele não entrou em contato com ele. Ele não consegue. E aí acontece o primeiro homicídio. Caim, ele não entra, ele não faz esse autoconhecimento, ele não faz essa introspecção para saber o que está acontecendo, para sair do foco da raiva. E ele vai e mata o irmão. Então, olha só onde vai o grau da nossa emoção, a ter um homicídio. Olha como é perigoso quando a gente não faz esse tipo de pergunta, quando a gente não faz esse autoconhecimento. Então, vamos lá. Primeiro faz essa pergunta, o que, o porquê. Vamos lá para o segundo. Então, o primeiro que eu falei para vocês aqui é o autoconhecimento. Aí são as 5 competências para a gente
evitar esse adoecimento emocional. Então, vamos lá. O autocontrole, o segundo é o autocontrole. E aí tem aquela imagem que é o macaco, a onça, com os dentes para fora, muito brava para o macaco, e o macaco com a mãozinha no queixo, bem tranquilo. A onça está gritando com ele aqui. É a imagenzinha para a gente só entender melhor. Então, o autocontrole. Identifiquei as minhas emoções, eu preciso controlar. Foi o que Caim fez. Ele viu que ele estava descontrolado, irado, mas ele não teve autocontrole. Então, se eu estou irada, eu preciso controlar, seja lá qual for a emoção, seja medo, seja raiva, eu preciso controlar. Então, o que eu faço? Mas como que eu vou controlar essa raiva? Ou essa emoção, seja lá o que for que eu estou sentindo. Aí ele fala que a gente tem que fazer o quê? A sublimação. E o que é sublimação? Sublimar quer dizer sair de um estado para outro. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Leonardo da Vinci, quando ele pintou a Última Ceia, está aqui o slide da Última Ceia que ele pintou, lindamente. Disse que ele era um homem muito revoltado e muito bravo, que ele vivia entre as intrigas do rei e do papa, que obrigava ele a fazer coisas que ele não queria. E disse que quando ele estava muito raivoso, que ele pintava. Ele já era obrigado mesmo a pintar, porque chamavam ele para pintar, né? E ele pintou a Última Ceia, aqui tem o quadro da Última Ceia lindamente. Eu falo, poxa vida, gente, já imaginou a gente, no momento de raiva, a gente ir lá e pintar a Última Ceia? Que obra de arte, né? Mas esse é um exemplo de sublimar a raiva. É lógico que a gente não vai pintar aqui um quadro como Leonardo da Vinci, mas a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta. Se é correr, eu vou correr, se é caminhar, eu vou caminhar, se é escutar um hino, eu vou escutar um hino. O que eu gosto de fazer? Um hobby. Sai do foco. Não pode ficar ali preso naquela emoção. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, e remoendo aquilo. Fala para um, fala para outro. Então, não, sai do foco. Vai fazer alguma coisa. Se possível, saia correndo, se puder. Faça alguma coisa. Saia do foco da raiva ou da emoção que estiver sentindo. Esse é o autocontrole. E agora nós vamos ler Provérbios 16, 32. Deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios diz assim, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só. Então, melhor é o que tem longânimo, é o paciente, do que aquele que vai lá e toma uma cidade. O autocontrole é muito importante desculpem, nesse trabalho de tratar as doenças emocionais. É muito importante controlar as nossas emoções. Agora, veja bem, a gente fala assim, mas eu vou sublimar, eu não vou estar me enganando? Não. A autossabotagem que eu falei, autossabotagem é um engano. Isso é um engano. Sublimar não é um engano. Sublimar é usar uma muleta na hora que eu preciso. Quando a gente quebra uma perna, a gente não precisa usar uma muleta? Aí o osso colou. Eu vou precisar ficar usando a muleta? Não, já estou boa. Então, assim, o momento que você vai sublimar, você vai sair do foco, é aquele momento da raiva. Depois você vai voltar e vai refletir sobre aquilo. Então, assim, é só um momento. Senão você vai. Aí sim vira um engano. Toda hora que acontece alguma coisa, você corre lá e vai fazer alguma coisa. Você precisa entrar em contato com isso para melhorar o seu autocontrole, para depois voltar mais tranquilo. É disso que ele fala. Então, passamos do autocontrole, vamos para o terceiro item, que é automotivação. O que levou à ação? Já está dizendo, né? Automotivação, motivação, motivo. O que leva você a agir? Teve a raiva, teve o autocontrole, ponderou sobre a situação, agora vai lá e vai fazer uma ação. A ação pode ser de fazer mal ou de fazer o bem. Se você refletiu, entendeu a situação, vai conversar com seu amigo, ou se você refletiu, mas não entendeu e vai lá e faz mal para o seu amigo. Então, precisa ter essa ação da automotivação para fazer o bem. Então, lá em Gênesis 4, 5, vamos lá, vou ler para vocês.
Que é o mesmo lá de Gênesis, o mesmo contexto de Caim. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Veja bem, é evidente no nosso rosto quando a emoção negativa, ela atinge o nosso corpo. O semblante cai. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Olha para você. Como é que eu estou? Preciso de ajuda. Preciso buscar ajuda para agir, voltar e agir de maneira correta com meu irmão. Então, essa é a automotivação. Então, nós fomos lá. Agora nós vamos para... E nesse de automotivação, desculpa, eu não descrevi o slide, vou descrever agora. Automotivação, está escrito o que levou à ação, tá a referência bíblica, e tá um grupo de pessoas com as mãos unidas. Porque daí eu estou me unindo para ajudar meu irmão. E aí vem a empatia, que é a quarta. O que é empatia? Faça aos outros o que você quer que façam com você. E ele fala, o autor do livro fala, que existe 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia solidária. Então, a empatia cognitiva é como quando você entende o que o outro está sentindo. Você sabe que você compreende o que ele está sentindo. A empatia emocional é quando você não sente exatamente o que o outro está sentindo, mas você consegue chorar com ele, você sente a dor do outro. E a empatia cognitiva, que é a mais importante, a empatia solidária, que é a mais importante, que é chamada de preocupação empática. Eu não vou ler aqui a referência bíblica, porque vai ficar longa, mas eu vou deixar para vocês lerem depois, que é Lucas 10, 25, 37, que é a parábola do bom samaritano. Essa referência bíblica, esse texto, é o retrato de uma empatia solidária. E nesse slide tem uma mulher com a cabeça baixa e um homem consolando com a mão no ombro dela. Então, assim, eu achei esse slide o mais importante da apresentação, porque eu falei, esse samaritano era um terapeuta, porque o que ele faz, eu não vou ler porque é extenso o texto, mas eu vou deixar para vocês. Todo mundo passou, ele viu o homem ferido, ninguém ligou, mas ele pegou, ele sentiu a dor do outro. Ele não só passou a sentir dó, ele pegou, ele cuidou, ele levou para alguém, pagou para alguém continuar cuidando para ele. É lindo demais essa referência. Então, isso mostra o que a gente tem, como a gente tem que tratar o outro. O cuidado que a gente tem que ter com o outro. Não é só falar, eu sinto, ai que dó, tá sofrendo. É realmente ir lá e fazer algo pelo outro. E agora a gente vai para o último slide das competências, que é o relacionamento interpessoal. E aqui o slide está mostrando um monte de bonequinho de mãos dadas. Que é o que ele fala aqui. Primeiro a gente tem que aprender a se relacionar com nós mesmos, que é o relacionamento intrapessoal, para depois ir para o interpessoal. A forma como você lida com você, a forma como você lida com os outros. E aí tem a referência bíblica, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é Mateus 22, 37 e 39. Também a gente não vai ler porque vai ficar extenso, mas vai ficar a referência, depois eu passo para vocês. Então, assim, não adianta, eu preciso me conhecer, preciso verificar os meus defeitos, porque só entendendo que eu também tenho muitos defeitos para eu ter compaixão do outro, e daí ajudar o outro. Então, eu preciso desse autoconhecimento. Aí, voltando lá, como a gente tinha falado, o autoconhecimento é a chave de tudo. Eu preciso estar em contato todos os dias comigo mesmo. Às vezes, a gente passa batido, a gente faz alguma coisa, a gente não pensa. Pega o hábito de anotar. Às vezes, o psicólogo falava isso para mim. Eu falava assim, eu fiquei mal tal dia, mas o que aconteceu? Eu não lembro. Pega o hábito de anotar alguma coisa que te deixou mal. Porque muitas vezes o problema está com a gente, a forma como a gente revida para o outro. E a gente não pensa nisso. Quando a gente começa a anotar, a gente fala, olha, poxa, eu não pensei nisso daqui. Eu não olhei bem essa situação. Aí a gente vai ver como a gente consegue viver melhor, como a gente consegue cumprir o propósito que Deus deixou para a gente, que é viver em comunhão.
com os nossos irmãos. Isso é muito importante. Então, e o último slide da apresentação, eu fiz uma brincadeirinha aqui, que são as carinhas dos emojis das redes sociais, que tem uma carinha que está de espanto, tem uma carinha que está de alegre, tem uma carinha que está de triste, que é uma lágrima caindo. E tem a pergunta, qual emoção te representa? Porque, lembra de Pedro? Pedro não era o raivoso? Sempre tem uma emoção que fala mais forte na gente. Meu exemplo, eu sou uma pessoa que a emoção que me representa, ou que me representava, que isso já mudou muito, é a tristeza. Eu era uma pessoa muito triste. Que olhasse para mim já ia ver no meu rosto, nossa, como ele é triste. Então, tem sempre uma emoção que nos representa. É a emoção que mais adoece a gente. Que no meu caso, eu tenho muitos problemas respiratórios, que a tristeza afeta diretamente o pulmão, e muitos problemas de pele, que também vêm da respiração, vêm do pulmão. Então, quando a gente começa a observar muito isso, a gente começa a perceber, poxa, eu era uma pessoa raivosa, eu nem percebia. Eu não sou uma pessoa leve. A gente precisa ser um pouco mais leve para o outro. Às vezes a gente é muito pesado. Às vezes a nossa presença é desagradável para o outro. A gente impõe que eu sou assim, que se dane, eu sou assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e assim vou morrer. Não é bem assim. Deus não criou a gente para isso. Deus criou a gente para estar em constante desenvolvimento. Então, é essa mudança que a gente tem que fazer, cada dia. Essa busca. Eu gosto muito quando Paulo fala assim, já não sou eu que vivo em mim. Porque lá ele fala, né, o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ele se irritava com isso. Mas ele percorreu uma carreira. E ele fala, já não sou eu que vivo em mim. Então, houve uma mudança. Ele foi amadurecendo, e o cristão é isso, é amadurecimento. Mas também reconhecimento. Para eu amadurecer, eu preciso reconhecer as minhas falhas. E ele fala que já não é mais ele que está ali, e fala que ele tem marcas na carne. Nós temos marcas. Cada coisa que acontece, cada episódio é uma perda, é um luto, vai nos marcando e a gente vai aprendendo com aquilo. Deus nos molda. Então, isso é muito importante, a gente pegar os acontecimentos para fazer isso de mudanças benéficas na nossa vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a voz rouca, essa não é a minha voz, eu nem vou falar muito mais, porque vai falhar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu sou muito grata pela presença de vocês. Eu vi que tem mais de 30 mulheres. Poxa vida, parabéns. E eu espero que tudo isso que eu falei não só faça bem para vocês, como faça bem para mim também, que eu já estou nesse processo de mudança já faz um tempo. É dolorido, mas é libertador. É libertador você chegar para alguém e alguém falar assim, poxa, como você mudou, como você está diferente, né? E mudou para melhor. Isso é um processo. É difícil? É, mas é possível. Lá no status do meu WhatsApp está escrito assim, mudar é difícil, não mudar é fatal. E é fatal mesmo. Isso eu coloquei lá no meu WhatsApp desde que eu entrei no meu processo de mudança. Isso vai ser até o fim da minha vida, como diz Paulo. Eu espero percorrer a carreira da fé e chegar lá no fim e já falar, não sou mais eu que moro em mim. Tá bom? Obrigada, mulheres. Obrigada, Eni, pelo convite.